sendo 7 de raciocínio lógico e 3 de estatística. Primeira questão já na nossa tela. Tá aí, ó. Eu tenho uma questão que versa sobre a teoria dos conjuntos. Eu tenho aqui um total de 200 papiloscopistas, sendo que 30 papiloscopistas sentem-se igualmente satisfeitos ao executar qualquer uma dessas tarefas. Que tarefas, professor? São duas tarefas, tá bom? Eu tenho a identificação de vítimas, que eu vou chamar de tarefa 1, T1, e eu tenho descobertas de crimes de falsificação, que eu vou chamar de tarefa 2. Quando a banca CESP fala qualquer uma, significa que eu estou diante da interseção, tá bom, pessoal? Então, é tarefa 1 e tarefa 2. Ok. Tem a interseção, que são 30 elementos. Beleza. 180 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar pelo menos uma. Pelo menos uma é a união entre os dois conjuntos, ou seja, T1 ou T2. Aqui eu tenho a união, tá bom, pessoal? Que está dentro do diagrama. E a banca quer saber o seguinte, olha o item. A quantidade de papiloscopistas que se sentem satisfeitos ao executar exatamente uma das referidas tarefas é superior a 100. Então, observe que eu tenho três expressões. Eu tenho qualquer uma, pelo menos uma e exatamente uma. Qualquer uma interseção, pelo menos uma união, e a banca quer saber exatamente uma. Eu vou associar os dados do enunciado ao diagrama de Venn, para que vocês possam compreender melhor a resolução da questão. Então, vamos lá. Eu tenho tarefa 1 e eu tenho tarefa 2, beleza? A interseção contém 30 elementos, está aqui, ó, 30. Então, a interseção é essa região comum aos dois conjuntos. O legal, só para poder contextualizar, é que são 200 papiloscopistas, mas a união contém 180 elementos, porque 180, pelo menos uma. Então, observe que dentro do diagrama deve haver 180 elementos. Do lado de fora, não faz diferença para a solução dessa questão. Eu vou colocar aqui, ó, existem 20 elementos. Vamos chamar de N, tá? Os elementos que não se encontram na união dos conjuntos. Quantos elementos possuem essa região aqui? Não sei, posso chamar de X elementos. E essa região aqui também não sei, são Y elementos. Mas uma coisa eu tenho certeza, pessoal. Se eu somar X mais Y, obrigatoriamente eu tenho que encontrar quanto? 150. Por quê, professor? Porque se a união tem 180 elementos e eu já tenho 30 na interseção, claro que X mais Y deve totalizar 150. Ok. Esse é o primeiro aspecto para a resolução da questão, a montagem do diagrama para que o aluno possa observar todas as regiões da união, mais os elementos que estão fora da nossa união. Legal. Agora vamos observar o item com mais atenção. Por quê, pessoal? Porque o item, ele fala isso aqui, ó, exatamente uma. Pessoal, quando eu falo exatamente uma, eu devo excluir a interseção. Por que eu devo excluir a interseção, pessoal? Porque na interseção eu tenho justamente os papiloscopistas que se sentem satisfeitos com as duas tarefas. Só que eu quero exatamente uma, então vou excluir a interseção. Então, exatamente uma vai ser x mais y, e x mais y é 150, que é um valor superior a 100. Então, o item está correto e o gabarito é certo. Tá bom, pessoal? O gabarito aqui é certo. Ué, Júlio, mas qual o valor de x? Qual o valor de y? Não sei. A banca não me forneceu dados suficientes para que eu defina esses valores. Isso não vai fazer nenhuma diferença na questão. X pode ser 80, y pode ser 70? Sim, porque 80 mais 70 dá 150. X pode ser 100, y 50? Sim, porque 100 mais 50 pode ser... É 150, na verdade. Ambos podem ser iguais, 75, 75, sim. Só que a banca não me forneceu dados para isso. Então, a única certeza que eu tenho é que x mais y é 150. Ou seja, exatamente uma das tarefas, ou somente a tarefa 1, ou somente a tarefa 2, eu tenho 150 elementos, que é um valor superior a 100, portanto, o item correto, gabarito certo. Beleza, pessoal? Simbora. Próxima questão. Questão 2 também versa sobre a união envolvendo conjuntos, só que dessa vez eu tenho
3 conjuntos. Vou resolver essa questão, pessoal, sem apelar para o uso do diagrama. Por que estou falando isso? Porque na união entre dois conjuntos, o uso do diagrama ele é muito trabalhoso. Só que os alunos se sentem mais seguros. A minha ideia aqui é levar conhecimento a vocês, então vou resolver de uma forma diferente, sem o uso do diagrama. Vamos lá, pessoal, olha só. Nós temos aqui um total de 150 alunos, está vendo? Esse é o total, 150 alunos. No item, que é essa parte aqui, a banca diz o seguinte: os dados disponíveis são insuficientes para se determinar a quantidade de alunos que não efetuaram matrícula em nenhuma das 3 disciplinas. Só para que vocês entendam. Se eu tenho 3 conjuntos, vou colocar até aqui, ó. Só exemplo, tá? Não estou resolvendo a questão. Se eu tenho o conjunto A, se eu tenho o conjunto B, e se eu tenho um conjunto C, o que está dentro a gente chama de união. Se houver N elementos fora da união, vou colocar aqui, ó, N elementos, o que acontece? O meu conjunto universo, o meu total, é a união mais N elementos. Aqui eu tenho o meu conjunto universo, eu tenho o meu total. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o nenhum, que aqui está nenhuma, ele é obtido da seguinte forma. Eu pego o total e retiro a união, sendo o total T e união 1. Então, para definir o nenhum, eu vou pegar o total, que é 150, e preciso retirar a união. Observe que para resolver essa questão, basta verificar quantos elementos se encontram dentro do diagrama, ou seja, basta definir a união. Para isso, vamos proceder da seguinte forma. Tem um macete, tá, pessoal? Quando eu tenho 3 conjuntos, o valor da união é obtido dessa forma. União vai ser igual aos sozinhos mais o trio menos as duplas. Isso sempre dá certo. São 3 conjuntos que aparecem sozinhos. O trio tem 3 elementos e são 3 duplas. Então, união é o que eu chamo de quê, pessoal? Os 3 caras, né? Os sozinhos, o trio e as duplas. Todo mundo vai estar em número de 3. Quer perceber? Vamos ver. Olha que legal. Então, minha união vai ser... Quem são os sozinhos? Int, map e m. Estão sozinhos. São 3. Aí eu vou somar. 70 mais 45 mais 60, que vai dar 175. Quem é o trio? O trio é justamente a quantidade de elementos comuns aos 3 conjuntos. Então, repare que nas 3 disciplinas eu tenho 15 elementos. Aí eu somo os sozinhos ao trio. E eu retiro as duplas. Quem são as duplas? Int e map, int e m, map e m. Aí eu somo, ó, 25 mais 35, 60, mais 30, 90. Então, união é 175 mais 15 menos 90. 175 mais 15 é 190, menos 90 dá 100. Então, repare que eu tenho 100 elementos na união. Daí, pessoal, eu consigo definir nenhum. Vai ser 150 menos 100, logo nenhum. Eu tenho 50 elementos. Então, pessoal, esse item está incorreto e o gabarito é errado. Por que o gabarito é errado, pessoal? Porque a banca diz que esses dados são insuficientes. Está errado. Eles são suficientes, tanto que em relação ao nenhum, eu tenho 50 elementos. Tá bom, pessoal? Beleza? Júlio, esse raciocínio, que o nenhum é o total menos a união, sempre é assim? Sim, sempre é assim. Tanto na união envolvendo 2 conjuntos, quanto na união envolvendo 3 conjuntos. O raciocínio para definir a união, que são os 3 caras, os sozinhos, o trio e as duplas, é sempre isso. Soma os sozinhos ao trio. Pego o somatório das duplas e faço a diferença. Sozinho mais trio menos as duplas. Beleza? Então, questão errada. Item incorreto. Vamos para a próxima questão. Questão 3, pessoal, versa sobre os princípios de contagem, tá bom? Aqui eu tenho um caso de análise combinatória, eu tenho um caso de arranjo. Eu tenho aqui, ó, a ideia de premiar 3 de 6 servidores. Aí o que acontece, pessoal? Quando estamos diante de situações envolvendo números, senhas, placas, números de protocolo e por aí vai, essa ideia numérica, sempre eu tenho um raciocínio de arranjo ou permutação a depender da quantidade de elementos que eu vou trabalhar, porque a ordem sempre importa. Agora, saindo disso, o aluno pode ficar confuso se a ordem importa ou se a ordem não importa, se é um arranjo ou permutação ou se é uma combinação. Para isso, é sempre interessante o aluno fazer análise. Eu vou mostrar aqui justamente essa ideia. Eu vou premiar 3 servidores. Vamos imaginar que os servidores são os servidores A, B e C. Bom, vou utilizar como exemplo. Criei um cenário aleatório.
Se eu inverter a ordem de qualquer forma, por exemplo, C a B, e eu fizer uma comparação, neste caso aqui você vai perceber que são ideias diferentes. Por quê, pessoal? Porque olha só, eu tenho um dos servidores que vai ser premiado com ingresso para o cinema, outro para o teatro e outro para show. Então, eu tenho, por exemplo, cinema, teatro e show. Então, observe o seguinte, uma coisa é o A, né, o servidor A ir ao cinema. Outra coisa é o servidor A ir ao teatro. Então, repare que aqui eu tenho situações o quê? Distintas, são situações diferentes. Se são situações diferentes, é porque a ordem entre os elementos importa. Se a ordem importa, eu posso aplicar o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, porque aqui na prática eu tenho um arranjo simples, tá bom? Então, aqui a minha solução, que eu vou chamar de S, vai ser o produto, com 3 casinhas, porque eu vou premiar 3 servidores. Como são 6 no total, pessoal, para a primeira casinha eu tenho 6 possibilidades, qualquer um dos 6 servidores. Para cá eu tenho um servidor a menos, porque não posso repetir servidor, e para cá eu tenho um a menos, que eu não posso repetir. 6 vezes 5 vezes 4 dá 120. A banca diz mais de 100 maneiras, portanto o item incorreto e o gabarito é certo. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Então, questão de análise combinatória é muito interessante que o aluno saiba fazer essa análise, tá legal? O que eu fiz? Eu inventei um resultado, inverti a ordem de maneira aleatória e comparei. Percebi que eram diferentes, então significa que a ordem importa, portanto, eu posso aplicar o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Beleza? Próxima questão. Questão número 4, pessoal. Questão que versa agora sobre probabilidade. Eu tenho 4 livros de matemática e 6 livros de física. Eu vou escolher 2 livros. E a banca diz que a probabilidade de pelo menos um deles ser de matemática é igual a 2/3. Pessoal, falou em pelo menos um. Tanto na análise combinatória quanto na probabilidade, a ideia é a seguinte. Você vai pegar o total menos aquilo que você não quer. Fica mais fácil. O que é o total menos aquilo que eu não quero? É a probabilidade complementar quando estivermos diante de um caso de probabilidade. Então é o seguinte, pessoal. A probabilidade daquilo que eu não quero, que eu vou chamar de não P, vai ser igual. Eu vou ter 2 casinhas porque eu vou escolher 2 livros, tá bom? Aqui é a probabilidade daquilo que eu não quero, por isso que eu coloquei não P. Observe que são 6 livros de física e 4 de matemática. Se eu quero pelo menos um de matemática, o que não é interessante para mim? Que os 2 sejam de física. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a probabilidade de encontrar 2 livros de física e depois vou trabalhar a probabilidade complementar, que é o total menos aquilo que eu não quero. Como assim, professor? Como assim, tio? Olha só. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? A probabilidade, que é o meu P, vai ser isso aqui, ó. É o total menos aquilo que eu não quero. Tá bom? Esse é meu raciocínio. O total, pessoal, sempre é 100%. Sempre. Só que 100% é 100 dividido por 100, ou seja, igual a 1. Então, aqui vai ser 1 menos aquilo que eu não quero. O que eu não quero, pessoal? Eu não quero o não P, ou seja, que ambos os livros sejam de física. São 6. E probabilidade é uma razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, aquilo que eu quero sobre o total. Inicialmente, eu tenho 6 livros de física para um total de 10. Como eu escolhi 1, eu passo a ter 5 para 9. Aí eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador, e encontro 30 sobre 90. E faço a simplificação, dividindo ambos por 30. Observe que aqui, galera, eu vou encontrar 1/3. Porque 30 por 30 dá 1, 90 por 30 dá 3. Só que 1/3 é aquilo que eu não quero. Aí eu vou jogar aqui na probabilidade complementar. O meu P vai ser 1 menos aquilo que eu não quero, ou seja, 1 menos 1/3. Faz o princípio da voltinha, 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2, então vai ser 2/3, está certinho, tá? Porque a banca fala que é igual a 2/3, portanto o item correto e o gabarito é certo. Tá bom, pessoal? Então, probabilidade complementar é isso. Eu pego o total e retiro aquilo que eu não quero. O que eu não queria? Que ambos fossem de física, já que a minha ideia é pelo menos um de matemática. Encontrei 1/3, que é a probabilidade de ambos serem de física. Aí eu faço 1, que é o 100%, menos 1/3, chegando ao resultado, que são 2/3, portanto o item correto e o gabarito é certo. Show? Vamos embora. Agora tem uma questão de lógica proposicional, tá bom? Eu tenho aqui uma sentença
que começa no reconhecimento e termina aqui, ó, várias décadas, e a banca diz que ela pode ser representada como uma condicional do tipo então que, sendo P e Q proposições lógicas simples convenientemente escolhidas. Pessoal, quando ela fala que eu posso ter uma condicional, ela está dizendo que a minha proposição é composta. Porque se existir a presença de um conectivo lógico, eu tenho proposição composta. Cuidado que aqui tem uma pegadinha, e é isso que eu vou passar para vocês. Sempre que aparecer, né, a estrutura é consequência de, eu só tenho uma proposição composta se ela aparecer entre verbos. Eu tenho que ter o verbo 1 e o verbo 2. Qualquer coisa diferente disso não caracteriza uma proposição composta. Eu vou dar um exemplo antes de resolver. Se eu falar assim, passar, vou botar aqui estudar como exemplo, tá bom? Mas, Júlio, passar e estudar? Calma. Vou colocar a estrutura aqui, ó, abreviada. Ó. Passar é consequência de, esse é a consequência de estudar. Observe que eu tenho o verbo 1 e tenho o verbo 2. Então, essa estrutura aqui, passar é consequência de estudar, é uma condicional. Então, aqui eu tenho uma proposição composta. Qualquer coisa diferente disso, pessoal, não caracteriza uma condicional, ou seja, não é uma proposição composta. Como é que estaria aqui na estrutura correta uma equivalência de condicional? Seria assim, ó, se estuda, eu posso mudar o tempo em modo verbal, tá bom, para fazer sentido. Se estuda, então passo. Se estudar, então passarei, por aí vai, tá, pessoal? Se estudo, então passo. Porque aqui, pessoal, existe a relação de causa e consequência. Primeiro eu estudo, depois eu passo, tá bom? Então, passar é a consequência de estudar, é a mesma coisa que eu afirmar se estudo, então passo. Se estudar, passarei e por aí vai, tá bom, pessoal? Beleza. Com esse raciocínio, se eu não tiver os dois verbos, eu não tenho uma proposição composta. Vamos verificar a questão em análise, que é a questão 5. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da. Pessoal, é consequência de, é consequência do, é consequência da, é a mesma estrutura. Então, tem aqui, ó, é consequência da, o SED. Se eu tiver o verbo 1 e o verbo 2, proposição composta. Vou botar aqui PC. Qualquer coisa diferente disso não é. Aí, vamos lá. Continuando, é a consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Pessoal, o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica, toda essa estrutura não contém verbo, então o verbo 1 já não aparece. Então, já sei que não é uma proposição composta. Mas só para fechar, repare que aqui tem verbo. Crise que acompanha, então o verbo 2 está presente. Mas, mesmo assim, eu não tenho uma proposição composta. Então, neste caso aqui, o item está incorreto e o gabarito é errado. Lembrando, pessoal, que proposição pressupõe verbo. Se eu só tenho um verbo ali, eu não consigo ter a proposição composta, uma vez que eu estou diante da estrutura é a consequência de. E eu só tenho proposição composta se ela estiver entre verbos, tá bom? Então, item incorreto, gabarito errado. Próxima questão. Aqui eu tenho uma questão de valoração lógica. Eu tenho uma condicional do tipo se então. Eu sempre separo no então, o que vem antes antecedente, o que vem depois consequente. A banca diz o seguinte, nessa situação, se Aldo pode abrir uma empresa, então ele já obteve o seu número de CPF. Então, o que a banca está dizendo? Ela está dizendo que isso aqui é verdade. Tá? Ela fala, olha, se isso aqui é verdade, então eu posso concluir que ele já obteve o seu número de CPF. Vamos verificar. Pessoal, Aldo abrir uma empresa é verdade. Então, ele não abrir uma empresa é mentira. Isso aqui é falso. Ué, Júlio, mas aí não está escrito que ele não pode abrir empresa? Está sim. Porque olha só, ele não pode viajar. Deixa eu até aproveitar aqui. Ó. Aldo não tem um número de CPF. Então, aqui a proposição 1. Proposição simples, está dentro da composta. Aqui a proposição 2 e aqui a proposição 3. Mas repare que esse nem é o E negado. Então, tem aqui o conectivo o E negado, E não. Então, aqui eu tenho que o Aldo ele não pode abrir uma empresa. Se ele abrir uma empresa é verdade, ele não abriu o quê, pessoal? É falso, tá bom? Aí o que acontece? Isso aqui é uma condicional. Toda essa estrutura aqui, ó, é o consequente da condicional. Se eu tenho uma conjunção e essa proposição é falsa, significa que o consequente ele já é o quê? Já é falso. Beleza? Aí o que acontece, pessoal? Eu não posso ter
Aqui, ó, na minha estrutura, que é o item que eu vou julgar, é uma proposição falsa. Essa proposição tem que ser o quê? Verdadeira, tá bom? Porque aqui é a ideia de argumentação válida. Então, não posso ter essa consequência, esse item aqui falso. Aí, o que acontece? Se essa estrutura aqui é falsa, significa que essa estrutura aqui também é falsa. Porque aqui, ó, eu tenho que ter uma premissa verdadeira para uma conclusão verdadeira, que a ideia é o quê? Do argumento válido. Pessoal, se Aldo não possuir CPF é falso, ele possuir, ou seja, ele já obteve o seu CPF é o quê? Verdade. Então, posso concluir que esse item está correto, o gabarito é certo, tá bom, pessoal? Aqui é a ideia da argumentação lógica. Premissa verdadeira e conclusão verdadeira. Beleza? Show de bola? Ah, Julio, só posso fazer assim? Na verdade, eu não posso até pensar em tabela verdade. Só que assim, dá mais trabalho. Até porque a proposição denunciada ela tem 3 proposições simples, 8 linhas na tabela verdade, o que vai fazer o aluno ter mais trabalho, tá bom? Então a ideia aqui é trabalhar valoração lógica, ok? Vamos lá, próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão 7 é uma questão de negação. Vou até dar um bizu para vocês. Sempre que houver, né, um enunciado da banca CESP como esse, com muitas informações, o aluno vai direto para o item. Por quê? Porque muitas vezes o item ele vai pedir uma negação de uma das proposições, ele vai pedir uma equivalência, ele vai pedir alguma coisa de tabela verdade, valoração lógica, tautologia. Então não vale a pena o aluno ficar lendo tudo. É o que vai acontecer nessa questão. Observe que eu tenho um argumento com 3 premissas e uma conclusão. Só que a banca só quer a negação de P1. Então meu foco é só a proposição P1. A proposição P1 é uma condicional do tipo se então, sendo que aqui ó, o então ele está implícito. E a banca diz que a negação dessa condicional é uma outra condicional do tipo se então. Pessoal, item incorreto, gabarito o quê? Errado. A negação de uma condicional nunca vai ser outra condicional. Ué, Júlio, já sei que o item está errado, mas qual seria o correto? É o que eu vou mostrar agora. É o que a gente chama de regra do mané. Como é que eu nego uma condicional, pessoal? Eu vou repetir, ou seja, vou manter o antecedente. Então, essa proposição aqui, ó, a fiscalização foi deficiente, eu vou manter, vou repetir. Eu vou negar o consequente. Então, as falhas construtivas não foram corrigidas, eu vou negar. Vai sair a condicional, do tipo se então, e vai entrar a conjunção. Então, qual vai ser a negação correta? Pessoal, vai ser isso aqui, ó. Atenção, hein? Vai ser: a fiscalização foi deficiente, certinho, é só manter, e as falhas construtivas foram corrigidas. Porque quando eu negar o consequente, eu vou até realçar aqui para vocês, quando eu negar o consequente, eu retiro a palavra não. Então, a negação correta é justamente a estrutura que está realçada de amarelo. A fiscalização foi deficiente e, não esquece o conectivo E, as falhas construtivas foram corrigidas, tá bom, pessoal? Guarda isso. Banca CESP adora explorar esse raciocínio. Não pode a negação de uma condicional ser uma outra condicional. A negação de uma condicional é uma conjunção. Mantém o antecedente e nega o consequente. É só a ideia do VF, né? Antecedente verdadeiro, consequente falso. Beleza? Próxima questão. Tá a nossa questão 8, tá? Que versa sobre estatística descritiva. Eu tenho aqui uma distribuição de frequência, eu tenho uma tabela. E a banca diz que a mediana dessas quantidades x, a mediana é igual a 18. Ok. Pessoal, primeiro detalhe, mediana pressupõe rol, ou seja, preciso colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, que é o rol. Mas, claro, eu sempre prefiro a ordem crescente. Esse é o primeiro detalhe. Vamos colocar na ordem. Primeiro, o menor é o 10. Depois vem o 18. Depois o 22 duas vezes. E por fim o 28, que é o maior valor. Aqui eu tenho 5 elementos. Então a mediana é o valor central. Vai coincidir com um dos elementos do rol. A mediana vai ser o 22. Por que vai ser o 22? Eu passo a ter 2 valores à esquerda, a mediana, e 2 valores à direita. Então o valor central é 22. A banca diz que é 18. Isso aí está errado. Bom, pessoal, item incorreto, gabarito errado. Qual foi a manha da banca CESP aqui, galera? Ela quis que o aluno
entendesse que 18 é o valor central, portanto a mediana. Está errado. Ele é o valor central com os dados brutos. Só que a mediana, ela pressupõe o rol, ou seja, preciso organizar os dados. Os dados devem estar em ordem crescente ou decrescente, tá, pessoal? Dados organizados. E eu sempre prefiro a ordem crescente. Beleza? Então, item incorreto, gabarito errado. Ah, Júlio, se eu tivesse uma quantidade par de termos, como é que eu determinaria o valor da mediana? Eu ia pegar a média dos valores centrais. Vou até criar um exemplo para vocês. Olha só. Imagine que em vez de trabalhar esse rol aqui, eu tivesse um rol como esse. Vou botar um exemplo simples, tá? É um rol bem tranquilo do aluno entender. Imagine que eu tivesse esse rol aqui. Eu quero saber qual é a mediana. O que acontece, pessoal? Tem a quantidade de termos par. Então, observe que a mediana ela vai estar aqui. Ó. Ela não vai coincidir com os valores da série. Eu passo a ter 3 valores à esquerda e 3 valores à direita. Então, a mediana está aqui. Quem é o valor da mediana, pessoal? É a média desses termos aqui. Ó. 2 mais 3 dividido por 2. Então, a mediana aqui seria 2,5. Seria a média dos termos centrais, tá bom? Então, aqui seria 2,5. Ok? Então, guarda isso. Mediana pressupõe rol, que é a colocação dos termos, dos elementos em ordem crescente ou decrescente. Eu sempre prefiro a crescente. Se eu tenho a quantidade ímpar de termos, a mediana vai ser um dos elementos da série. Vai ser justamente aquele termo central. Se eu tenho a quantidade de termos par, a mediana não coincide com os valores da série. Ela vai ser a média dos dois valores centrais. Beleza? Show de bola. Próxima questão. Questão número 9 é o mesmo enunciado que muda é o item. Aqui eu quero saber a moda. E a banca diz que a moda é 22. Pessoal, moda é o valor de maior frequência, ou seja, aquele que se repete mais vezes. E para moda não precisa haver rol, eu não preciso colocar os valores em ordem. É só o aluno perceber que 22 aparece 2 vezes, enquanto o 10, o 18 e o 28 aparecem apenas uma vez. Então, 22, de fato, é a moda, valor de maior frequência. Portanto, o item correto, gabarito certo, tá bom, pessoal? Então, moda é muito tranquilo. Caindo moda na sua prova, é sempre o valor de maior frequência, beleza? Não tem necessidade de colocação de rol, ou seja, em ordem crescente ou decrescente. E para fechar nossa aula, vamos resolver a questão número 10. Eu tenho aqui uma tabela, beleza? E a banca diz o seguinte: o desvio quartílico dos tempos t foi igual a 3. Pessoal, o que é o desvio quartílico? É justamente isso aqui, ó. Eu pego o terceiro quartil menos o primeiro quartil e divido por 2, tá bom? Então, é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil dividido por 2. E a banca deu esses dados, ó. Terceiro quartil é 8. Primeiro quartil é 2. E eu vou dividir isso por 2. 8 menos 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E a banca fala que esse desvio quartílico dos tempos, né, t, foi igual a 3. Então, o item correto, o gabarito é certo. Beleza, pessoal? Então, desvio quartílico é a diferença, né? Q3 menos Q1, terceiro quartil menos primeiro quartil, dividido por 2. Show de bola? Então é isso. Encerra a nossa aula por aqui. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima.